Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, nessa terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Estamos aqui nessa série Quando a Mudança Pesa. É algo que nós estamos trabalhando no decorrer de toda essa semana e eu já quero te pedir para você não participar desse Café com Psi sozinho. Compartilha com alguém que você ama, compartilha com alguém que você quer bem, com quem você deseja que receba uma palavra, uma instrução baseada em princípios milenares e também na psique humana no dia de hoje. Eu me chamo Bruno e vamos juntos para essa jornada de hoje. O episódio de hoje está quentíssimo, mas antes de falarmos do episódio de hoje, quero te pedir encarecidamente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer, a ter mais engajamento, robustez e a alcançar mais corações. Porque fazendo isso você também é contribuinte para que o canal, para que a mensagem possa ser propagada e chegar a mais corações. O nosso único objetivo é abençoar vidas, por isso um conteúdo gratuito, sem nada para você ter que aí arcar com valores, nada disso. Olha só, é algo que nós estamos doando o nosso tempo aqui para podermos preparar um conteúdo que vai trazer enriquecimento, um conteúdo que vai trazer algo para o meu e para o seu coração. E Deus continua guardando a nossa vida e nos fazendo a cada dia mais prósperos na presença dele, ok? Gente, sem mais delongas, você que está comigo aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã, o meu muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, prosperando o seu caminho. Ah, Bruno, eu não consigo ver às 6h15 da manhã, o episódio fica gravado. E aí você pode ver no momento, na hora, o lugar que você deseja ver. Tem muitas pessoas que veem depois do trabalho, gostam de ver ali na hora que chega em casa, ou no trajeto do trabalho também, vai ouvindo ali, vai vendo quando está ali trabalhando, que o trabalho não exija, um certo nível de atenção num momento mais ali de entretenimento, um lazer, um intervalo, um horário de almoço, um horário do lanche. Então, olha, o nosso intuito aqui é para que você tenha equilíbrio das emoções, para lidar com as situações do dia a dia, equilíbrio da situação para você usar dessa estratégia para você ser ricamente abençoado, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu contexto condominal, aí no condomínio onde você mora, na sua vizinhança, com as pessoas da sua família, com seus familiares. Vamos juntos nessa jornada. O Café com Psi tem esse propósito, ok? Vamos juntos para a série de hoje, para o tema de hoje. Culpa saudável versus culpa que paralisa. Culpa saudável versus culpa que paralisa. O episódio de hoje está quentíssimo. Bruno, será que existe culpa saudável? Eu vou provar para você que sim. Existe sim a culpa que ela é saudável, mas também existe aquela culpa que paralisa, aquela culpa que estagna o ser humano, que traz dor, que traz ressentimento, que traz uma série de situações maléficas para o ser humano, inclusive o remorso, ok? O objetivo nosso aqui hoje é ensinar você a diferenciar responsabilidade emocional de autopunição destrutiva. Responsabilidade emocional de autopunição destrutiva. É o que muitas pessoas fazem quando mentalizam de forma errada e levam para si o peso da culpa. É relatividade, é você saber separar uma coisa da outra. Por quê? Porque isso vai te fazer um ser humano melhor. Vamos juntos, gente. Olha só, você já se sentiu ou você já sentiu uma culpa que te ajudou a mudar e outra que só te fez querer sumir? Você já sentiu algo que você fez e bateu aquela consciência e aí você falou assim, puxa, errei. E aí você teve o sentimento de se autocorrigir? Ou já teve aquela culpa que você, cara, eu não sei onde enfiar a cara, quero sumir, quero sair daqui, não quero que ninguém me veja, não quero, tô com vergonha, tô com ressentimento.
Existem dois níveis de culpa, gente. E nós precisamos saber diferenciar essas duas culpas. Por exemplo, a dor física. A dor física, ela pode nos comprometer, mas também pode ser um sinal de alerta no corpo. A dor física no corpo, ela pode ser um sinal de alerta. Para quê, Bruno? Um sinal de alerta saudável ou um sinal de doença. Assim, a culpa funciona do mesmo jeito. Pode ser um sinal de alerta ou pode ser um sinal de alerta saudável ou um sinal de uma doença. Precisamos estar sensíveis à nossa dor. Da mesma forma, o sentimento de culpa. Precisamos diferenciar as duas coisas, porque senão nós vamos nos martirizar e entender que ninguém pode ter sentimento de culpa. Gente, a culpa saudável é aquela dor da consciência. Quando você comete um deslize, quando você comete um erro e pede desculpa para alguém. Agora, se você errou de uma maneira muito expressiva, o sentimento de culpa é diferente. Ele pode ser um sentimento de remorso, é aquele que vai exigir de você pedir perdão. Então, desculpa e perdão são coisas totalmente diferentes. Desculpa é quando você tropeça no pé de alguém, oi, desculpa. Agora, perdão é quando você fere a alma da pessoa. Quando você traz uma dor para aquela outra pessoa de forma, às vezes, voluntária, de forma incisiva, de forma até mesmo consciente. Então nós precisamos saber diferenciar as duas culpas, ok? Culpa funcional e culpa disfuncional. Para nós podermos aqui trazermos a luz ao entendimento sobre culpa, vamos separar como culpa funcional e como culpa disfuncional. Bruno, o que é isso? Bruno, a aula de hoje está cheia de subterfúgios, cheia de coisas. Não, gente, está claro. Culpa funcional é aquela que gera ajuste. Culpa funcional é aquela que gera ajuste, ou seja, opa, errei aqui, não posso seguir nesse caminho, errei a rua, vou recalcular a rota. Ela gera um ajuste, aquela sensação assim, puxa, não devia ter feito isso, mas aí você rapidamente corrige, sabe? Minimiza os erros, minimiza o impacto. Essa é a culpa funcional. E a culpa disfuncional é aquela que gera vergonha. É aquela que realmente gera culpabilidade. É aquela que a pessoa, ela não quer, sabe? Ela sente vergonha até de sair de casa. Ela sente vergonha de enxergar quem ela fez algo de errado ou aquela situação. Distorções cognitivas. Tudo ou nada. 880. Sabe? A pessoa começa a se rotular. A pessoa começa a culpa disfuncional, ela faz com que a pessoa ela comece a não enxergar. Eu errei. Não, ela não enxerga assim. Ela enxerga, eu sou o erro. Quando a pessoa está num nível de culpabilidade da forma disfuncional, ela não consegue errar, ela não consegue entender que o erro pode acontecer na vida do ser humano. Não, é tudo 880. É sim, ali, não, é isso mesmo e pronto, acabou e tal. Não, eu não estou dizendo que você não possa ter ali o sentimento, não é isso. Mas a gente precisa entender que a culpa disfuncional ela pode paralisar o ser humano através da dor do ressentimento, da dor do remorso. E aí a pessoa ela começa, através da culpa disfuncional, se automutilar, se autocondenar. E aí ela fala, não, eu não errei, eu sou o erro. Eu sou aquela pessoa ruim. A pessoa ela começa a entender que ela é o problema. E não é. Aí ela pode se corromper, ela pode perecer e ela pode cair. Gente, uma prática para o nosso exercício da aula de hoje. Se está fazendo sentido para você, escreve seu comentário aí. Está fazendo sentido para mim, eu estou começando a entender. Calma, a aula ainda está no e-mail. Vamos caminhar para
a conclusão da aula agora, através do exercício prático que nós deixamos aqui sempre no Café com Psi. Então, olha só, 3 perguntas para você anotar e ao final, na última pergunta, eu vou te dar a resposta pronta, ok? Olha só, para sua reflexão. Primeira pergunta, anota, papel e caneta na mão. Gente, aluno e aluna do Café com Psi, papel e caneta na mão para você anotar, tomar nota e depois você ficar meditando novamente na aula, ok? Com as suas anotações. Primeira pergunta, o que eu fiz? Anota aí. O que eu fiz? A consciência precisa ter essa palavra, essa indagação, essa pergunta como questionamento. O que eu fiz? Segunda pergunta, o que eu posso fazer de diferente da próxima vez? O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Você identificou o erro? A segunda pergunta é fundamental. E a terceira pergunta, o que isso diz sobre o meu valor? O que isso diz sobre o meu valor? E como eu disse, a terceira pergunta, eu vou te dar uma resposta pronta, que é a resposta ideal. Ok? Quando você fizer a pergunta, o que isso diz sobre o meu valor, a resposta ideal é nada. Nada. Por quê? Porque você não pode se rotular culpado, nesse sentido de paralisação da culpa, que ela vai trazer para você disfuncionalidade. Gente, todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. E a assertividade está em reconhecer o erro e corrigir a rota. Corrigir a rota. Claro que o erro tem consequências. E a pessoa vai sofrer com as consequências do seu erro. Mas o quanto antes corrigir a rota, melhor é para chegar ao resultado positivo, ao resultado de crescimento. Gente, vamos chegar ao final do conteúdo, mas antes, vamos para a reflexão bíblica de hoje. A reflexão bíblica de hoje está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que vai trazer lucidez através do princípio milenar de que Deus escreveu sobre isso na sua palavra, porque a Bíblia, ela é a palavra inspirada por Deus. É o próprio Deus inspirando os homens a escrever. E ela é algo que traz mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de entendimento. E aqui eu vou trazer um ensinamento bíblico milenar para trazer lucidez a todo o conteúdo da aula de hoje, ok? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Gente, que texto rico! Que texto que traz um entendimento para o meu e para o seu coração. Deus utiliza a culpa para te levantar, não para te estagnar. Deus utiliza da culpa para te trazer um levante, para te levantar e não para te trazer desânimo ou estagnar. As pessoas confundem. Por quê? Porque Deus, estando no processo, Ele te levanta. Mas é preciso reflexão, consciência daquilo que você fez de errado, daquilo que você possa, porventura, ter cometido erro, para que você não volte para lá. Porque seria muito fácil nós não termos esse sentimento dentro de nós e continuarmos caminhando em direção ao erro. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, Ele coloca dentro de nós algo que vai trazer não tristeza profunda, mas arrependimento para a salvação. Gente, olha que lindo. Olha que texto rico para o meu e para o seu coração. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso. Porém, a tristeza do mundo produz morte. Eu e você precisamos apoiar no princípio milenar, na palavra de Deus, para termos sabedoria e entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para vivermos bem nessa terra e no plano
que há por vir, que a salvação redentora de Cristo esteja no seu coração, para o seu entendimento. Ok? Gente, chegamos ao final de mais um conteúdo, hoje, terça-feira. Eu te espero amanhã, quarta-feira, com mais um Café com o PC. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe.